Meus amados e queridos irmãos e ouvintes da Palavra de Deus, nós estamos neste momento trazendo aqui um pequeno vídeo para que você possa ver aí algumas verdades bíblicas. Bíblia, que é o livro mais lido do mundo todo, né? É um livro que se vendeu muito mais do que todos os livros, né? Do que todos os livros que foi lançado no mundo, né? A Bíblia é o livro que mais foi lido. Então, a Bíblia diz, ela mesma diz assim, que aqueles que são de Deus, eles ouvem a palavra de Deus. E na palavra de Deus nós temos vários temas, vários assuntos para se falar. Um deles é a respeito do Espírito Santo. Nós já fizemos um pequeno vídeo esses dias atrás, falando da obra do Espírito Santo desde a criação, né, até Cristo, até onde Jesus nasceu, né, por obras do Espírito Santo. Espírito Santo esse que é o vivificador, aquele que vivifica, aquele que dá vida, né? Porque no plano da salvação, Deus projetou a obra da salvação ainda lá antes da fundação do mundo. Ele, como grande arquiteto, arquitetou, projetou. Ele precisava de alguém para executar esta obra. E esse alguém quem seria? Seria aquele que, como está escrito em Isaías capítulo 6, quando se ouviu uma voz em que disse: quem há de ir por nós? E aí alguém se pôs em pé e disse: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Esse personagem era a segunda pessoa da Trindade, era Jesus Cristo, que era o grande executor da obra, o grande mestre da obra, né? Desta obra da salvação, desse plano da salvação para a humanidade. E nós encontramos então aí Jesus vindo para fazer a execução da obra que o Pai já tinha projetado, arquitetado, dando o projeto nas suas mãos, e ele veio para executar. A execução da obra precisava, logicamente, da presença do Pai, né, nas horas difíceis, na presença do Espírito Santo de Deus, na vida de Jesus Cristo. Pois nós encontramos até mesmo no capítulo 3 de Mateus, quando ele foi batizado nas águas do Rio Jordão. Ele, como homem saindo das águas, ele precisava ser batizado no Espírito Santo, precisava ser revestido no Espírito Santo. E então, neste momento que ele sai das águas, até mesmo o povo que estavam em redor ali, eles ouviram, né, viram e ouviram. Eles viram uma pomba, né, como forma corpórea de uma pomba repousando sobre a cabeça de Jesus, saindo das águas, do batismo das águas. E aí nós encontramos na palavra de Deus também registrada que eles também ouviram uma voz que dizia: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Deus falando a respeito do Filho Jesus Cristo, que estava na execução da obra da salvação. Aí depois que Jesus executa, é claro, nós vamos apressar um pouco para o vídeo não ficar longo, mas nós encontramos aonde Jesus disse: agora já está tudo consumado, já realizei a obra, já finalizei, precisa agora somente ser inaugurado. Toda obra, vocês sabem que precisa de uma inauguração, seja ela a obra do governo federal, ou seja do governo estadual, municipal, ou seja, as igrejas, os templos evangélicos. Quando se constrói, sempre há ali uma cerimônia onde vai ser de inauguração, né? Onde vai ser inaugurado. E precisava então inaugurar agora essa obra tão maravilhosa que Jesus veio e executou. E então, no dia do Pentecoste, quando cumpriu-se o dia, estavam ali reunidos em Jerusalém mais de 16 nações, né, por ocasião daquela grande festa, a festa do Pentecoste, onde o povo reuniam ali, né, para comemorar, para festejar. E ali então naquele dia, aproveitando já o ensejo que a cidade estava bem povoada, com bastante gente para ouvir-se a palavra de Deus, e nós encontramos então que a inauguração veio. O povo estava já ali se preparando para a inauguração, há 10 dias já de oração, estavam ali no cenáculo,
aí Deus então envia o Espírito Santo, o qual Jesus, já ao voltar para o céu, né, ele disse: não deixarei vocês órfãos, vou enviar outro Consolador. E Jesus então roga ao Pai, e o Espírito Santo desce, cumprindo-se no dia de Pentecostes. Porque o dia de Pentecostes era o dia da festa em que os judeus comemoravam. Mas ali o Espírito Santo então veio para inaugurar a igreja. E agora, naquela inauguração da igreja, do plano da salvação, então ali, nessa inauguração, houve uma festa muito grande, e a festa maior que houve é que quase 3.000 almas se ajuntaram, se agregaram ou creram na palavra de Deus através das palavras em que foram proferidas pela boca do apóstolo Pedro. Quando Pedro ali, cheio já agora batizado com o Espírito Santo, esse querido Espírito Santo, né? Ele então sai fora ali daquele cenáculo e entra no meio da multidão e começa a anunciar a Jesus Cristo. Aquele povo estava até meio que murmurando, porque ouviu eles falarem em outras línguas, profetizarem, enfim, e o povo até veio murmurando, dizendo: esse povo estão tudo cheio de mosto, estão todos bêbados. E Pedro, então, agora cheio do Espírito Santo, e pelo próprio Espírito Santo, já recebendo o dom, né, da revelação, o dom do discernimento, então ele já discerne os espíritos, e ele vê agora o espírito com aquele povo estava, desconfiança, né, de murmuração, quem sabe, mas ele disse: esse povo não estão embriagados como vocês vêm pensando aí, não. Sendo agora a 3ª hora do dia, era apenas 9 horas da manhã, no horário da época, e eles então estão cheios do Espírito Santo. É para que se cumprisse a profecia pela boca do profeta Joel, em que profetizou que nos últimos dias derramarei sobre vós o meu Espírito. E o Espírito Santo de Deus foi então derramado, e ali então foi inaugurado a igreja do Senhor Jesus, e também realizado o plano, ali foi concluído o plano da salvação, e aqui quase 3.000 almas aceitaram a Jesus naquele dia. Então foi uma inauguração e tanto, né? Vejam bem, foi coroado com muito êxito, foi também, não fechado, mas vamos dizer assim, naquele dia a inauguração foi concluída com uma chave de ouro, aonde eles puderam então agregar quase 3.000 almas naquele dia, obras do Espírito Santo, porque o Espírito Santo veio para convencer o homem do pecado e do juízo. É somente o Espírito Santo que faz obras assim. Quando a gente fala a palavra de Deus, muitas vezes a pessoa chora, a pessoa, né, se emociona, e não é as palavras da gente, porque as palavras nossas, como palavras humanas, somos falhos, e as palavras não surtem efeito, mas é porque dentro dessa palavra é o Espírito Santo que está abrindo a mente e também entrando no coração do ouvinte, para que ele seja convencido de que ele é pecador, de que ele precisa de salvação, precisa entrar nesse plano da salvação, no qual Deus já projetou lá antes da fundação do mundo, foi executada por Jesus Cristo e também inaugurada pelo Espírito Santo de Deus. E hoje nós temos aí o Espírito Santo fazendo obras grandiosas nas vidas das pessoas, esclarecendo, dando vigor espiritual, fazendo com que as pessoas gostem e queiram ler a palavra de Deus, queiram estar sempre orando, queiram servir a Deus, queiram ter dinamismo na obra de Deus, porque é o Espírito Santo que faz isso. Portanto, meus amados, o Espírito Santo é um agente maravilhoso, é conselheiro, ele é advogado, né? Ele é aquele que nos consola nos momentos difíceis, é o Consolador. Então quero dizer que é ele também que vai levar a igreja ao encontro de Jesus no dia do arrebatamento, quando Jesus vier para buscar a igreja do Senhor. Tá bom? Muito bem, meus irmãos, eu gostaria de ir mais além, mas para o vídeo não ficar muito longo, eu quero só dizer assim: Deus abençoe você, Deus abençoe sua família, que o querido Espírito Santo possa entrar na sua família, na sua vida, e possa convencer você de que você precisa de Deus, precisa de Jesus, e precisa estar sempre livre do grande mal que há de vir sobre todo mundo para assolar a terra. Então você vai estar livre, salvo de tudo isso, na pessoa de Jesus Cristo e obras realizadas pelo querido e doutor Espírito Santo. Deus abençoe você e a sua casa.